Boa noite, boa noite. Como sempre fazemos, todos os domingos, aqui estamos uma vez mais para o nosso Evangelho no Lar. São exatamente 19 horas. Vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, já com as nossas águas, e rogar o amparo, o auxílio, que esse Mestre amado, que é todo pureza, todo amor e todo luz, vá adentrando o recinto onde nos encontramos. Pode ser o lar, o ambiente de trabalho, onde quer que estejamos. Que esse Mestre amado adentre com sua luz, vai chegando de mansinho, porque a mansidão é uma das suas virtudes e vai iluminando cada cantinho. Que a sua luz também adentre a nossa mente, nosso coração e de todos aqueles que se encontram neste recinto, encarnados e desencarnados. Que cada um de nós receba, conforme a necessidade ou o nosso merecimento. Imaginemos agora esse Mestre amado com as mãos estendidas para nós e nos dizendo: coloca aqui os teus dissabores, as tuas dores, os teus sofrimentos, as tuas dificuldades. Sejam elas de que ordem for, e eu as levarei ao Pai. E é neste momento que entregamos tudo a esse Mestre amado e confiamos e por Ti aguardamos, Mestre Jesus. Mas te convidamos, fica conosco em mais este Evangelho no Lar. Que assim seja. Boa noite, Vilma, seja bem-vinda. Boa noite, Cristiana, nossa administradora. Boa noite, Marlene, os que eu enxergo neste momento. Boa noite, Elisângela. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar, para quem gosta de nos acompanhar, sobre o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos diz que haverá falsos cristos e falsos profetas. Diz assim: conhece-se a árvore por seu fruto. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Pois se conhece cada árvore por seu próprio fruto. Não se colhem figos de espinheiros, e não se vindimam uvas de sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira más coisas do mau tesouro do seu coração, pois a boca fala aquilo de que está cheio o coração. Isso também está em Lucas, capítulo 6, versículos 43, 44 e 45. E nos diz o roteiro sistematizado: qual o entendimento moral que nos revela a expressão conhece-se a árvore pelo fruto? A árvore simboliza todos nós.
Os frutos são os nossos atos, nossas obras. Assim, a qualidade da nossa ação revela o grau do nosso adiantamento moral, caracterizando os cristãos que somos. Porque o homem de bem tira as boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más coisas do mau tesouro do seu coração. A palavra é um atributo importante no ser humano? Sim, a palavra retrata o nosso coração. Uma palavra pode gerar um ato de fraternidade, quando empregada para o bem, envolvendo uma conversação sadia e edificante. Mas pode também, quando mal empregada, conduzir à destruição. A boca fala daquilo que está cheio o nosso coração. E como devemos proceder para identificar os verdadeiros cristãos? Examinando suas obras, ou seja, seus frutos, como estamos falando de árvores, porque Jesus sempre utilizava uma forma mais adequada para chegar ao pensamento, ao entendimento dos irmãos da época. Então, é assim que vamos identificar os verdadeiros cristãos, examinando suas obras, se possuem, no mais alto grau, as virtudes cristãs e eternas, ou seja, a caridade, o amor, a indulgência e a bondade que concilia corações, e se, em apoio às palavras, apresentam atos. Somente o bem realizado comprova se somos ou não cristãos. Não adianta falarmos, nós também precisamos agir. Não adianta pregarmos uma coisa e fazermos outras. Precisamos, como diz aqui, onde estão os frutos daquele que se diz cristão? Eu me digo seguidor do Mestre e fico praticando maldades. Não faço nenhuma caridade, nenhum gesto de amor, de compreensão com os meus irmãos de caminhada. Não é isso que Jesus quer. E nos diz o item 2 do Evangelho, do capítulo 21. Guardai-vos dos falsos profetas que vêm até vós, cobertos em peles de ovelhas, e que por dentro são lobos raptores. Vós os conhecereis por seus frutos. Pode-se colher uvas dos espinheiros ou figos dos cardos? Assim, toda árvore que é boa produz bons frutos, e toda árvore que é má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzi-los bons. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e atirada ao fogo. Portanto, vós os conhecereis pelos seus frutos. Isso também está em Mateus, capítulo 7, versículos de 15 a 20. E diz para nós, sempre o nosso roteiro vindo em nosso auxílio. Que árvores são essas que serão cortadas e lançadas ao fogo? São as falsas obras dos homens, as ideias ocas que, a pretexto de promover o bem geral, geram desavenças, porque carregadas de sentimentos de vingança e ódio. São as promoções que beneficiam uns em detrimento de outros. São árvores não plantadas por Deus e que fatalmente serão destruídas. Toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Então,
Às vezes, aquele irmão que lança uma ideia que, olhando a grosso modo, às vezes na nossa visão pequena e vulgar, parece uma boa ideia, mas quando vamos vê-la a fundo, vai contra os ensinamentos do Mestre Jesus, vai contra o que nos ensina a doutrina espírita, que tanto nos esclarece. Parece fácil seguir o Mestre, mas não é. Precisamos do orar e vigiar constantemente. Porque sem o orar e vigiar, a nossa caminhada se torna bem mais difícil. Porque damos brechas a todo minuto, a todo momento, para os irmãozinhos do plano espiritual inferior, adentrar o nosso lar, a nossa casa espírita, irem disseminando a discórdia. E é por isso que fala dos falsos cristos, falsos profetas. Porque não é por estarmos dentro de uma casa espírita que estamos agindo de conformidade com as leis do Mestre Jesus, com os seus ensinamentos de amor. Muitas vezes tem as guerrinhas de poder, um quer poder mais que o outro, quer mais poder, quer se mostrar mais, e é triste. Mas é a nossa realidade. E nos diz o item 3, guardai-vos para que ninguém vos seduza, porque muitos virão sob meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e eles enganarão a muitos. E surgirão muitos falsos profetas que seduzirão muitas pessoas, e porque a iniquidade será abundante, em muitas pessoas a caridade irá esfriar. Será salvo, porém, aquele que perseverar até o fim. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou está lá, não acrediteis, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas espantosas, a ponto de enganar, se possível, até mesmo os eleitos. Isso também está em Mateus, capítulo 24, versículos 4, 5, 11, 12, 13, 23 e 24. E também está em Marcos, no capítulo 13, versículos 5, 6, 21 e 22. Sempre gostamos de colocar aqui os capítulos na Bíblia, porque às vezes aquele irmão, aquela irmã que não tem o Evangelho, mas tem a Bíblia e quer nos acompanhar, fica à vontade. E nós vamos para o nosso roteiro, que nos diz assim: e quem são os falsos profetas? São assim caracterizados os homens que, possuindo certos conhecimentos, abusam desse saber em proveito de suas ambições, de seus interesses e do seu anseio de dominação, aproveitando-se da boa-fé de certas pessoas que acreditam serem eles missionários divinos. Quem de nós não conhece casos dessa forma, descrita aqui? A difusão das luzes lhes aniquila o crédito, donde resulta que o número deles diminui à proporção que os homens se esclarecem. E como nos defender dos falsos profetas? Identificando-os através de seus atos e suas palavras, tendo sempre por certo que o verdadeiro profeta se caracteriza pelos seus valores exclusivamente morais. Levantar-se-ão muitos falsos profetas que seduzirão a muitas pessoas, mas aquele que perseverar até o fim se salvará. E é muito importante porque se não estamos seduzidos por poder, por ambição, a caminhada é árdua, mas vale a pena, porque vamos de encontro ao Mestre Jesus. E nos diz aqui a missão dos profetas no item 4 do capítulo 21. Vulgarmente, atribui-se aos profetas o dom de revelar o futuro,
de modo que as palavras, profecias e predições tornaram-se sinônimas. No sentido evangélico, a palavra profeta tem um significado mais amplo. Diz-se de todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de revelar-lhes as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Portanto, um homem pode ser profeta sem fazer predições. E era esta a ideia dos judeus do tempo de Jesus. É por isso que, quando ele foi conduzido diante do sumo sacerdote Caifás, os escribas e os anciãos, estando reunidos, escarraram em seu rosto. Deram-lhe socos e bofetadas, dizendo: Cristo, profetiza-nos e dize quem foi que te bateu. A despeito disso, houve também profetas que tiveram a presciência do futuro, seja por intuição, seja por revelação providencial, a fim de dar advertências aos homens. Como esses acontecimentos foram cumpridos, o dom de predizer o futuro foi considerado como um dos atributos da condição de profeta. E vejamos o que nos diz então, o que aconteceu naquela época. Aconteceu que muitos se diziam profetas, usavam e abusavam do dom, da missão que tinham, que trouxeram para resgatar os seus débitos e que, por falta de esclarecimento, vendiam seus dons. E não era isso. A missão é bem outra, muito diferente. Então, por isso que eles exigiam que Cristo dissesse, já que chamavam que Cristo era profeta, queriam que Cristo dissesse quem escarrou no rosto dele. Mas nós sabemos que se Cristo quisesse, teria dito quem foi, porque ele sabia. Mas a humildade dele continuou firme no propósito, porque ele já sabia antecipadamente o que iria acontecer com ele. Porque ele veio amando do Pai, como espírito elevado, superior que era. Se ele me disse forças na época, com aquelas mentes pequenas, aqueles espíritos ainda pouco evoluídos, teria nos deixado o exemplo que nos deixou? Não. Seria como acontece hoje. Guerrinha de poder. Quem pode mais, quem sabe mais. Aquele médium só recebe Bezerra de Menezes. Não é assim. Jesus nos deixou exemplo de humildade, de pureza, de compreensão, de paciência. E aí nos diz o item 5, prodígios dos falsos profetas. Surgirão falsos cristos e falsos profetas que farão grandes prodígios e coisas espantosas para enganar até mesmo os eleitos. Essa fala traz o verdadeiro sentido da palavra prodígio. Na acepção teológica, os prodígios e os milagres são fenômenos excepcionais fora das leis da natureza. Como estas leis são obras somente de Deus, ele sem dúvida pode derrogá-las, se isso lhe agrada. Mas o simples bom senso diz que ele não pode ter dado a seres inferiores e perversos um poder igual ao seu, e menos ainda, o direito de desfazer o que ele fez.
Jesus não pode ter consagrado um tal princípio. Portanto, segundo o sentido que se atribui a essas palavras, se o espírito do mal tem o poder de fazer prodígios que enganam até mesmo os eleitos, o resultado seria que, podendo-se fazer o que Deus faz, os prodígios e os milagres não são privilégio exclusivo dos enviados de Deus e não provam nada, uma vez que nada distingue os milagres dos santos dos milagres do demônio. Olha aí. É preciso, pois, buscar um sentido mais racional para essas palavras. Aos olhos do vulgo e ignorante, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatural, maravilhoso ou milagroso. Uma vez conhecida a sua causa, reconhece-se que o fenômeno, tão extraordinário quanto possa parecer, não é outra coisa senão a aplicação de uma lei da natureza. É assim que o círculo dos fatos sobrenaturais se estreita à medida que se estende o da ciência. Em todos os tempos, os homens exploraram, em proveito de sua ambição, de seu interesse e de sua dominação, certos conhecimentos que possuíam, a fim de conseguirem o prestígio de um poder supostamente sobre-humano, ou de uma pretensa missão divina. Aí estão os falsos cristos e os falsos profetas. A difusão das luzes acaba com seu crédito, e é por isso que seu número diminui à medida que os homens se esclarecem. Portanto, o fato de operar fenômenos que aos olhos de certas pessoas podem passar por prodígios não é o sinal de uma missão divina, uma vez que isso pode ser apenas resultado dos conhecimentos que cada um adquire ou de faculdades orgânicas especiais que o mais indigno pode possuir, tanto quanto o mais digno. Reconhece-se o verdadeiro profeta por características mais sérias e exclusivamente morais. Então é simples, quando observamos aquele irmão, aquela irmã que se diz um seguidor do Cristo e muitas vezes maltrata os familiares, maltrata aqueles que com ele convivem, seja no âmbito familiar, seja profissionalmente. Então, nos explica aqui como a gente reconhece o falso profeta. Muitas vezes fazendo coisas que qualquer um de nós, tendo fé naquele que tudo pode, consegue fazer. Muitas vezes nós esquecemos que somos filhos do Todo-Poderoso. E todos temos dons por sermos filhos dele. Desde que nós estejamos direcionados para o bem, objetivando o bem. Isso é muito importante. Como diz aqui, não vamos colher uvas dos espinheiros. Então, o que nós estamos semeando? O que a nossa árvore está produzindo? Que tipo de fruto? Ou somos aqueles bonzinhos fora de casa e, como diz o Evangelho, verdadeiros tiranos domésticos? E diz ainda no item 6, não acrediteis em todos os espíritos. Meus bem-amados, não acrediteis em qualquer espírito, mas examinai se os espíritos são de Deus, pois surgiram muitos falsos profetas no mundo. Isso nos disse João na Epístola 1, no capítulo 4, versículo 1, nos alertando.
Os fenômenos espíritas, longe de dar crédito a falsos cristos e falsos profetas, como alguns procuram dizer, ao contrário, vem dar-lhes o golpe derradeiro. Não peçais ao Espiritismo milagres, nem prodígios, pois ele declara formalmente que não os produz, assim como a física, a química, a astronomia e a geologia vieram revelar as leis do mundo material. O Espiritismo vem revelar outras leis desconhecidas, as que regem as relações entre o mundo corporal e o mundo espiritual, e que, como as leis mostradas por suas primogênitas da ciência, também são leis da natureza, dando explicação a uma certa ordem de fenômenos não compreendidos até hoje. O Espiritismo destrói o que ainda restava no domínio do maravilhoso. Portanto, aqueles que fossem tentados a explorar esses fenômenos em proveito próprio, fazendo-se passar por messias de Deus, não poderiam abusar muito tempo da credulidade e logo seriam desmascarados. Além disso, como já foi dito, esses fenômenos, se isolados, não provam nada. Comprova-se a missão através dos efeitos morais, que não é dado ao primeiro que chega a produzir. Esse é o resultado do desenvolvimento da ciência espírita. Investigando a causa de certos fenômenos, ela retira o véu de muitos mistérios. Só aqueles que preferem a obscuridade à luz têm interesse em combatê-la. Mas a verdade é como o sol dissipa as mais espessas névoas. O Espiritismo vem revelar uma outra categoria, muito mais perigosa, de falsos cristos e falsos profetas, que se encontram não entre os homens, mas entre os desencarnados. É a categoria de espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e falsos sábios que passaram da terra à erraticidade. Adornam-se com nomes veneráveis, procurando, apoiados na máscara com que se cobrem, fazer que se acredite em ideias frequentemente as mais bizarras e absurdas. Antes das relações mediúnicas serem conhecidas, agiam de maneira menos ostensiva, através da inspiração, da mediunidade inconsciente, auditiva ou de incorporação. É considerável o número de pessoas que, nas diversas épocas, mas sobretudo nesses últimos tempos, fazem-se passar por alguns dos antigos profetas, por Cristo, por Maria, mãe do Cristo, e até mesmo por Deus. Imagine só. João já adverte contra eles quando disse: meus bem-amados, não acrediteis em qualquer espírito, mas examinai se os espíritos são de Deus, pois surgiram muitos falsos profetas no mundo. O Espiritismo fornece os meios de experimentá-los, indicando as características pelas quais se reconhecem os bons espíritos, características sempre morais e nunca materiais. Isso é muito importante. É sobretudo no discernimento dos bons e maus espíritos que se deve aplicar essas palavras de Jesus. Reconhece-se a qualidade da árvore pelo fruto. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzi-los bons. Julgam-se os espíritos pela qualidade de suas obras, como uma árvore pela qualidade de seus frutos. Então, precisamos estar atentos. Aqueles irmãos que cobram uma consulta, não acredite, por favor. Não paguem, porque o trabalho é dos nossos irmãos desencarnados. E os bons espíritos jamais estarão à nossa disposição
para coisas supérfluas, para dizer se vamos ganhar na loteria, para dizer se vamos casar com um homem rico, uma mulher rica, para saber sobre coisas materiais. Os benfeitores são disciplinados, organizados e estão conosco quando estamos fazendo uma tarefa séria, sem visar lucro, por amor, caridade, fraternidade entre todos nós, filhos do mesmo Pai. Vamos encerrando o nosso Evangelho no Lar, lembrando que sempre temos o atendimento fraterno no Messenger. Aquele que desejar receber as irradiações diárias, que são orações, que podemos também enviar para os nossos irmãos, às vezes aquele irmão que está em depressão, às vezes está tão perturbado, com tanto problema, que não consegue formular uma oração. Vamos enviar para eles. Então é só deixar o WhatsApp no Messenger que eu retorno diariamente, tá bom? Vamos uma vez mais elevando o nosso pensamento a esse mestre amoroso, pedindo as bênçãos para mais uma semana, que aquele irmão que está passando por dificuldades, que possa encontrar o trabalho, aquele que está necessitando, que vá ao lugar certo, Mestre Jesus. Enfim, tu sabes, Mestre amado, as necessidades, as dificuldades, as provas de cada um de nós, seus irmãos menores. Derrama sobre todos nós, sobre nossas águas, um medicamento invisível, o bálsamo de amor, de paz, de coragem, para enfrentarmos os obstáculos sempre de cabeça erguida. E ao bebermos dessa água com fé, estejamos receptivos às benesses, aos fluidos benéficos e salutares, que acalmarão as nossas dores, seja do corpo, seja da alma. Guia-nos em mais uma semana com teu amor, a tua luz e a tua paz, Mestre amado. Que assim seja. Um beijo no coração. Boa noite. Eneida, querida, Maninha, Isabel, Mara. Boa noite a todos que nos acompanharam hoje. Beijão.